A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2, a pessoa do líder, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, ao qual estamos estudando liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Então, neste trimestre, estamos comentando uma lição que vai falar sobre liderança. Nós já falamos na aula 1 o que é liderança cristã, trazemos alguns conceitos do que é liderança e do que não é liderança, para que os irmãos se situassem do que nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Porém, antes de começarmos a adentrar na liderança de alguns personagens bíblicos, ou seja, nós vamos estudar as características de alguns líderes das Escrituras Sagradas. Mas nessa aula, que é uma continuação da aula de número 1, a qual nós falamos sobre o que é liderança cristã, na aula de hoje nós vamos falar da pessoa do líder de uma forma geral, para a partir da lição de número 3 começarmos a falarmos de líderes, de alguns líderes, como Moisés, Josué, Davi, Salomão, Saulo, Barnabé, e estaremos encerrando na última lição do trimestre falando sobre o exemplo maior que deve ser seguido, que é o modelo de líder que é Cristo. Porém, na lição de hoje, nós estaremos comentando e falando um pouco sobre a pessoa do líder, ou seja, sobre as características, a personalidade, o preparo, aquilo que o líder que foi incumbido por Deus de exercer a sua liderança sobre o povo de Deus deve ter. Então, na lição de hoje, nós vamos falar na lição 2, a pessoa do líder. Então, nesta lição, o autor começa na introdução da lição bíblica, ele vai falar um pouco sobre esse trabalho do líder que é valorizado em detrimento de sua esposa. Então aqui o autor já começa falando que em geral acontece isso. O trabalho do líder ele é mais visado do que quem está ao lado do líder e muitas vezes da pessoa do líder. Porque o líder, meu irmão, ele deve ser reconhecido primeiramente por suas qualidades, por seu caráter. E depois deve-se olhar o seu trabalho. Deve-se olhar o que ele tem feito na frente do povo. Porque se nós retrocedermos na história de Israel e percebermos o que aconteceu na história de Israel, o reino foi dividido após a morte de Salomão. Ficou o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E a palavra de Deus fala que os reis que começaram a reinar no reino do norte não teve um rei bom. O bom, quando a Bíblia nos fala ali, é bom no sentido de servir ao Senhor. Porque tinha rei que fazia o que era mal ao Senhor, porém, administrativamente, porém, como político, era um ótimo líder. Por quê? Porque o povo prosperou, existia prosperidade na terra. Porém, a espiritualidade, aquilo que deveria ensinar sobre Deus, sobre os preceitos divinos, foram relegados, foram deixados de lado. E com isso o povo se apostatou. Mas o povo estava vivendo bem. Ou seja, o trabalho desses reis, de muitos desses reis, eram trabalhos excelentes, eram trabalhos dignos de louvor, porém faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Porque quando a Bíblia diz que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, que faziam o que era bom aos olhos do Senhor, é com relação à sua crença, é com relação ao seu Deus, é com relação à sua adoração, ou seja, era num aspecto religioso, num aspecto teológico. Se ele adorava a Deus, era um rei que fazia as coisas boas aos olhos de Deus. Se era um rei que era idólatra, que fazia as coisas contrárias aos mandamentos divinos, era um rei mau. Entretanto, muitos desses reis maus, como eu estou falando aqui, eram pessoas que eram bons administradores, bons políticos, tinham bons relacionamentos, que a nação muitas vezes
prosperava. Um exemplo claro disso é o reinado de Jeroboão II, que o reinado dele ele conseguiu a proeza de quase alcançar todo o território que existia pertencente a Israel, como na época de Salomão. Então foi um rei que teve muita prosperidade, porém fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E não é à toa que ele governou por algumas décadas. Então, falando isso, nós temos que entender que o líder deve ser valorizado primeiro por suas qualidades, seu caráter. Depois que eu vou olhar o trabalho do líder, porque esse exemplo que nós damos agora, claro, sobre os reis de Israel, nos mostram exatamente isso que o autor da lição fala na introdução da lição. No tópico primeiro, o autor vai falar sobre o líder como indivíduo, vai falar da personalidade do líder. E personalidade, meu irmão, o autor traz uma definição mostrando que esse conjunto de fatores afetivos, emocionais e habituais que junto formam o ser de uma pessoa. Então, a personalidade ela está diretamente ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e como ela lida com o ambiente em que vive, ou seja, ela transparece, ela mostra aquilo que ela é interiormente, ou seja, é a personalidade da pessoa que mostra suas reais características, tanto emocionais, quanto afetivas e quanto habituais. É a pessoa nua e crua, vamos falar assim. Por isso, quando a pessoa faz algo contrário à sua personalidade, a Bíblia chama essas pessoas de hipócritas. Por quê? Porque ela esconde uma coisa que não é. Então, o homem que tem uma personalidade cristã, digna de aceitação diante de Deus, ela é uma pessoa, ela é a mesma pessoa em qualquer lugar. A atitude que ela tem na igreja é a atitude que ela tem em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, na faculdade, na escola. Aonde ela estiver, você vai olhar e vai dizer: aquela pessoa ela tem personalidade. Ela não é uma pessoa dúbia, ela não é uma pessoa torpe, que mostra ser uma coisa que não é. Então isso está ligado à personalidade. E dentro dessa mesma perspectiva de personalidade, o autor da lição vem nos mostrando que no cristão, naquele que tem um chamado de Deus, por isso nós estamos falando da personalidade de um líder, a sua personalidade é moldada segundo os padrões bíblicos, é moldado segundo os padrões estabelecidos nas Sagradas Escrituras. É uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que reconhece sim que tem pontos fortes, tem, mas também tem pontos fracos. Então deve-se entender isso, porque para uma pessoa que está exercendo uma função de liderança, ele tem que entender que tem-se pontos fracos e pontos fortes. Então, para ele ter sucesso na realização do seu trabalho, isso tem que estar muito claro na sua personalidade, no seu entendimento. É algo habitual já dele. Ele compreende que sim, tem falhas, tem erros, tem pontos positivos, tem pontos fracos também. Nessa parte que o autor está falando também no primeiro tópico, ele vai falar um pouco sobre a humanidade do líder. Ele mostra antes aqui que o homem é constituído, sim, de três partes: a parte do corpo, espírito e alma. Se formos separar, poderíamos colocar em duas partes, porém com a parte imaterial, em duas partes ficaria em parte a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, alma e espírito. Deus criou tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. O homem vem e peca. E quando o homem vem e peca, meu irmão, agora ele tem uma natureza pecaminosa na sua vida. A sua tendência natural, os seus desejos é para as coisas deste mundo. Por isso Deus envia o seu Espírito Santo para nos ajudar.
para nos libertar, para nos dar força, para nos acompanhar no nosso dia a dia, para fazermos aquilo que agrada a Ele. E dentro dessa perspectiva que o autor traz, é porque está mostrando que o líder ele tem uma humanidade. E essa humanidade, minha irmã, a pessoa não deve esconder, porque é um erro o líder tentar mostrar para os seus liderados como se ele fosse um super-herói. Como se ele fosse uma pessoa que não tivesse humanidade, que está acima das outras pessoas, isentas de falhas, de erros, de tropeços, mas ele deve entender que ele necessita, como humano que ele é, como humano como todos são, precisa nutrir uma vida espiritual, precisa cuidar da sua saúde física, sim, e saúde mental. Saúde física, irmão, e saúde mental. Observe que entre os três aspectos, espiritual, mental e físico, o líder não deve negligenciar nenhuma dessas três partes da sua saúde. Os líderes e seus relacionamentos. Em primeiro lugar, obviamente, o relacionamento para com Deus deve ser desenvolvido, porque quando o relacionamento para com Deus é desenvolvido, certamente o líder vai seguir os padrões estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Certamente ele vai procurar fazer aquilo que agrada a Deus, porque primeiro de tudo, ele tem um relacionamento sério com Deus. Ele tem um relacionamento, meu irmão, com Deus. E isso vai refletir com o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, é um relacionamento interpessoal. Vai ter um relacionamento pessoal, porque a Bíblia diz, ama a ti mesmo. É assim? Ou a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Como ama a ti mesmo, ama teu próximo, a Bíblia está dizendo que eu devo ter um relacionamento segundo os padrões bíblicos com o meu próximo e comigo mesmo. Não é errado amar a si mesmo. Eu amar as outras pessoas, eu tenho que me amar primeiro. E existem pessoas que não amam nem a si mesmo. Porque a pessoa que ama a si mesmo, ele cuida da sua saúde física, ele cuida da sua saúde mental, ele cuida da sua saúde emocional. Então eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. E a partir daí, claro, com Deus, um relacionamento com Deus, ok, um relacionamento com Deus bem, eu consigo, meu irmão, fazer e cumprir aquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. Amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. Isso está falando de relacionamento, uma coisa horizontal, depois que eu peguei com a vertical, ou seja, em direção a Deus, em direção ao céu, para depois eu transparecer, eu refletir o meu relacionamento com Deus, eu reflito com o meu relacionamento com meus irmãos, com o meu irmão, com a minha irmã, com a igreja, com as pessoas. Por isso a Bíblia fala que o mundo vai nos reconhecer se verdadeiramente nós amarmos uns aos outros. Ou seja, está falando de relacionamento, principalmente na pessoa do líder. O tópico 2 vai falar sobre cuidados que um líder deve ter. Conhecer o seu limite de atuação. O que o autor da lição está nos mostrando com isto aqui? Existem vários líderes. Por isso, na lição 1, o texto da leitura bíblica, o autor colocou bem claro. A uns Deus deu. Apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestre. Deus estava dizendo que existem pessoas
com o dom ministerial de apóstolo, ou seja, aquela pessoa que a função de um apóstolo hoje é o que nós poderíamos chamar de um missionário que vai para a terra longínquas e funda igrejas, funda, disciplina, instrui e ensina. Essa é a função daquele que tem o dom de apóstolo. Evangelista, que tem amor pelas almas, que vai em busca daqueles que estão perdidos, que estão longe de Deus. Pastores que exercem a liderança numa igreja já fundada, numa igreja local, ou seja, é o líder que está à frente da congregação. E mestres são os que ensinam, que se dedicam na obra de Deus para ensinar. Ou seja, cada um tem a sua área de atuação e nenhum pode extrapolar a área do outro. O mestre não pode querer mandar na igreja. O mestre não pode querer usurpar a função que é do pastor. Embora nós estamos fazendo esse paralelo aqui entre dom espiritual e ofício, porque em Efésios 4:11 ele está falando de dom ministeriais, porque independe do ofício, porque os ofícios por isso nós estamos falando aqui dentro dessa área específica de ofícios. Vamos falar como ofícios, porque na igreja hoje foi estabelecido alguns dons, recebeu o nome de ofício, como se a pessoa, porque tem pessoas que não vão ter o dom, mas vai ter o ofício. E tem pessoas que vai ter o ofício e não tem o dom, e existem pessoas que não tem o ofício, mas vai ter o dom. Então vamos falar na questão de liderança. Como estamos falando de liderança, então nós estamos falando aqui de ofício, de pessoas que exercem, que estão à frente de liderados, de uma obra. Então a área de atuação deve ser estabelecida, ou seja, entender que cada um tem seu limite. Então dentro da igreja, vamos supor, o diácono, ele não vai fazer a função do presbítero. A função, quando nós falamos de exercer essa área de atuação, meu irmão, é as coisas que já são determinadas dentro da doutrina, dos costumes da igreja. Então, os limites já são estabelecidos. Existem igrejas, existem convenções, existem lideranças que vamos trazer para a Assembleia de Deus. O auxiliar e o diácono, ele não senta no púlpito. Ele não ministra a bênção apostólica. É um costume que foi estabelecido dentro das igrejas Assembleia de Deus. Então, quando um diácono, um auxiliar, quer usurpar isso para si, ele está extrapolando a sua área de atuação. Então, o líder, a pessoa que está exercendo liderança, ele tem que entender que a sua área de atuação, conquanto chamado por Deus, tem um limite. O líder também, nesse segundo tópico, o autor fala que cuidados que o líder deve ter é quanto ao seu preparo. Aqui o autor vai falar tanto do preparo espiritual, quanto também do preparo pessoal. Ou seja, tem que ter o preparo espiritual, e dentro desse preparo espiritual também está o intelectual, porque um anda de mão dadas com o outro. O líder deve ser uma pessoa que ore e que estude a palavra. Tem que ser os dois. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquilo que Jesus falou. Mas como é que eu vou saber o que Jesus falou se eu não leio a Bíblia? Se eu não estudo a palavra de Deus? Como é que eu vou lembrar aquilo que Deus transmitiu, que Deus instruiu para o ser humano, se eu não estudo, não leio? O Espírito Santo lembra, por isso a Bíblia lembra. Para eu lembrar de alguma coisa, é alguma coisa que eu já vi, que eu já estudei, que eu já ouvi. Então lembrar remete a isso, que para eu lembrar de algo é porque eu já estudei, já ouvi, já aprendi. Então deve-se sim ter esse preparo tanto intelectual quanto espiritual, e também o preparo pessoal.
Por isso, quando Paulo vai instruir os anciões, ele diz para os anciões: olhai por vós. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E dentro desse preparo pessoal, meu irmão, está o preparo físico. A saúde física, mental, emocional, espiritual. Está tudo englobado nesse sentido. E ter cuidado com as expectativas dos outros. Deve ter cuidado quanto a isso, porque o líder tem que entender, meu irmão, que o líder levantado por Deus, o líder cristão, é diferente do líder que é no mundo secular, que é diferente nas áreas aí do mundo afora. A liderança cristã, quando é levantada, é para servir. Por isso, Paulo, quando escreve aos Coríntios, a sua primeira carta no capítulo 4, ele começa falando que os homens nos considere como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus. Ou seja, está dizendo, nós somos ministros e despenseiros, ou seja, nós cuidamos, servimos, o despenseiro serve. É o responsável, meu irmão, pelo que está na despensa. Ele é o responsável de servir, de dar o melhor, de preservar o melhor. Então nós devemos ter cuidado com as expectativas dos outros, porque o líder, meu irmão, necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em parte, resultado de sua dedicação, esforço e disciplina. Mas ele deve entender que sem Deus, nada ele pode fazer, porque quem dá o crescimento é Deus. Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então eu devo ter cuidado com a expectativa, porque muitas vezes estamos fazendo um trabalho e estamos esperando um resultado imediato. E muitas vezes não é isto que Deus está querendo naquele momento, que Deus estabeleceu naquele momento. Muitas vezes Deus faz algo e nós estamos fazendo algo para Deus, mas os frutos muitas vezes não vêm como nós desejamos ou como nós queríamos que fosse. E nós não devemos criar expectativa, mas fazer a obra, porque nós estamos fazendo a obra para Deus. Não é para eu ver, para alguém ver, mas é para Deus ser glorificado. Se alguém não vê e Deus for glorificado, é para isso que Deus fez, é para isso que Deus lhe usou. Se você fez e alguém viu, que Deus seja glorificado. Então, nesse momento, foi porque Deus quis assim. E o terceiro e último tópico, para nós encerrarmos a lição, fala sobre a vida espiritual e familiar do líder. Vai falar sobre a espiritualidade do líder. Aqui vai falar daquilo que nós já estamos batendo na tecla nesta lição, que o líder deve ter a sua espiritualidade sadia, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com a sua família. É aquilo que nós já até comentamos. O líder deve ter dignidade moral. Falamos disso quando nós estamos falando da personalidade do líder. Ele é a mesma pessoa em qualquer lugar. Suas atitudes são a mesma em qualquer lugar. As suas respostas são a mesma em qualquer lugar. Entretanto, tudo pautado nas Sagradas Escrituras e na Palavra de Deus. O líder e a sua família. Paulo, quando está dando instruções tanto a Timóteo quanto a Tito, ele dá algumas recomendações, ou seja, algumas qualificações que aqueles que foram separados para exercer a liderança na igreja deveriam ter ou devem ter. Dentro desse aspecto, desse tópico, o autor traz apenas um, que é tendo seus filhos em sujeição. Aqui está mostrando que o líder, ele primeiro deve ser líder dentro do seu lar. Por isso a Bíblia fala, porque aquele que não consegue ter os filhos em sujeição no seu lar, como, pois, vai orientar a igreja? Como, pois, vai cuidar da igreja? Como, pois, vai guiar a igreja? Se dentro de seu próprio lar o seu filho não lhe é sujeito, os seus filhos não lhe obedecem, fazem tudo o contrário àquilo que você ensina, alguma coisa está errada.
Alguma coisa desandou. E aqui, meu irmão, nós estamos falando, sim, desde a criança, do adolescente, do jovem. Então, o líder deve entender que a administração do seu lar é um pré-requisito. A sujeição do seu lar é um pré-requisito para exercer a liderança cristã. É uma das qualificações, porque se não passar por essa qualificação, não serve para exercer a função ministerial a qual ele deseja galgar ou que alguém o separe para, ou que alguém o separou para isto. E as práticas espirituais do líder, o autor vai falar sobre reconhecer as próprias limitações, é um ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura e ao jejum. Então, essas práticas devem ser o tripé da vida de um líder cristão: oração, leitura da palavra e jejum. Eu não prego, jejum, ore, estude. Eu não ministro, ore, jejum e estude a palavra. Para todos, isso aqui cabe, principalmente para o líder. O autor traz aqui, porque nós estamos falando de liderança, mas é para todo crente. Deve ter uma vida assim de oração, de leitura da palavra e jejum, de consagração, de buscar a Deus, porque é o dever de todo crente. O crente deve entender isso, que ele está aqui para fazer a vontade de Deus e se aproximar de Deus através dessas práticas cristãs: oração, jejum e leitura, estudo da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nessa lição nós estamos encerrando assim o comentário dessa lição de número 2, a pessoa do líder. Então, que Deus abençoe as suas vidas e que Deus possa nos conceder muitas outras oportunidades de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus, ensinando de maneira fácil, rápido e, entretanto, motivadora para que vocês entendam e compreendam e fundamentem cada vez mais a sua aula na classe dos jovens. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.